Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e hoje vamos dar continuidade ao curso História da Liberdade. No vídeo anterior do curso História da Liberdade, tratamos do problema de liberdade, ou daquilo que chamaríamos de liberdade, no Antigo Oriente Médio. E é nesse momento histórico também em que um dos textos mais influentes na trajetória intelectual humana, ao menos no Ocidente, foi escrito. Trata-se do Velho Testamento, um conjunto de narrativas que, através de séculos, continuaria como um recurso para pensadores não apenas teológicos, não apenas pensadores da teologia, mas também pensadores políticos e do direito. É por isso que nós não podemos avançar para outro momento, por exemplo, para a Grécia Clássica, sem pensar aqui no Antigo Testamento, sem falar alguma coisa sobre o Antigo Testamento. E antes, uma observação. É importante lembrar sempre que aquilo que nós chamamos de liberdade não é apenas um fato político ou econômico ou um aspecto da nossa vida social. Não é só isso. Na história das ideias, a liberdade possui raízes que estão entrelaçadas a outras concepções que hoje nós não lembramos como importantes para essa história. Por exemplo, concepções teológicas ou metafísicas. E é isso que nós vamos ver aqui com alguns exemplos, na verdade 2 exemplos retirados do Antigo Testamento. Antes disso, uma observação: o Antigo Testamento não é filosofia, não é um texto filosófico, porque, como eu comentei no vídeo anterior, os povos do Antigo Oriente Médio não tinham filosofia. Filosofia é uma criação grega. Isso significa o quê? Bem, que nessas narrativas do Antigo Testamento não existem conceitos trabalhados, bonitinhos, fechados e óbvios, como o conceito de liberdade. Essas são narrativas sobre a relação entre um povo, que foi o autor desses escritos, e o Criador, Deus. Então, nós temos isso, temos narrativas, e nessas narrativas não está claro um conceito de liberdade. Mas a partir dessas narrativas, nós podemos compreender como essas ideias teológicas mais tarde influenciariam as nossas ideias de liberdade. Porque, mais uma vez, esses textos, embora escritos há milhares de anos, continuaram influentes durante séculos e séculos depois. Quais são as 2 narrativas que vamos utilizar como exemplo aqui? A primeira é a narrativa da criação, do ato criativo. Bem, como todas as pessoas sabem, o Antigo Testamento narra a criação do mundo. E essa criação teria ocorrido em 6 dias, e no 7º dia o Criador descansou. E qual é o significado disso para as nossas concepções de liberdade, para a nossa ideia de liberdade? Bem, nós temos que lembrar que aquelas sociedades nas quais esses textos foram criados eram sociedades em que a escravidão era onipresente. Mais uma vez eu faço referência ao vídeo anterior do curso. E as atividades realizadas por escravos eram atividades consideradas servis, inferiores, e eram todas as atividades necessárias para a subsistência, como agricultura, construção, manufatura, etc. Então, uma atividade que era executada no tempo livre, essa sim era considerada uma atividade digna, porque apenas homens livres, ou seja, não escravos, tinham esse tempo livre, esse tempo para escolher
uma atividade que não era uma atividade de subsistência. A questão é, quando Deus descansa, segundo a narrativa, no sétimo dia, ele consagra o sétimo dia como um dia de descanso. Mas não é só um descanso para ele, divindade, é um descanso para todas as pessoas, hebreus e não hebreus, homens e mulheres, livres e escravos. Isso significa que nesse sétimo dia, todas as pessoas podem se dedicar a uma atividade que não é de subsistência, que é uma atividade digna de pessoas livres. E a implicação disso é que existe uma dimensão de liberdade que não está restrita apenas aos mestres, aos donos de escravos, mas que é humana, que é relacionada ao simples fato de nascer como um humano. E além disso, há uma dimensão metafísica aqui. Qual é essa dimensão? Essa dimensão é de que, por se afastar da criação, Deus não interrompe o funcionamento dessa criação, porque todas as coisas criadas possuem a sua natureza, e essa natureza, essa essência, faz com que elas continuem a funcionar. É muito comum dizer que uma folha de uma árvore não cai sem o conhecimento divino. Tudo bem, Deus sabe que uma única folha de uma árvore caiu, mas isso não significa que foi necessário um ato de vontade divino para a queda daquela folha da árvore. É da natureza da árvore a queda das folhas, por exemplo, com a chegada do outono. Então existe uma dimensão metafísica dessa liberdade que está no fato de que o Criador não está o tempo todo através de sua vontade, definindo como as criaturas devem agir, como elas funcionam. Elas possuem uma natureza criada, claro, por Deus, mas essa natureza funciona de forma independente. O segundo exemplo está na narrativa do Êxodo, que é a fuga dos hebreus, então escravos, do Egito. E aqui, vejam, se na primeira narrativa que eu usei como exemplo, o fundamental é o afastamento de Deus, ele se afasta, ele descansa, ele deixa que as criaturas funcionem à vontade. Aqui é o contrário. Aqui nós temos um Deus que é um agente e ele agiu para libertar os hebreus que eram escravos. Mas o mais importante aqui qual é o grande ato divino após essa liberdade, após a aquisição dessa liberdade? É a revelação, a entrega do decálogo, aquilo que nós costumamos chamar de 10 mandamentos. A palavra mandamento possui uma acepção que nos remete a comando, mas vejam, embora esses 10 preceitos tenham uma forma imperativa, dizem que você não deve fazer, ou o que você deve fazer, eles não são exatamente comandos. Eles parecem muito mais um código de conduta que deve ser adotado por homens livres. Vejam, um homem livre para aquelas sociedades possuía um grau de dignidade superior a de homens não livres. E por isso eles deveriam se comportar como homens livres, ou seja, de forma digna. E é aí que entra o decálogo, com preceitos como honrar os ancestrais, que significa honrar pai e mãe nesse caso, ou preceitos como não cobiçar os bens alheios, ou seja, não roubar, não furtar, preceitos como não caluniar, não difamar, ou seja, não mentir. Todos esses preceitos, todos esses 10 elementos são, na verdade, uma descrição de como um homem livre deve se portar. É uma forma de dignificar a condição humana, nesse caso.
mais uma vez, eram sociedades escravocratas. No entanto, esse conjunto de 10 preceitos, eles são aplicáveis a todos os seres humanos. Claro que isso dependeu do cristianismo e de uma conversão de largas parcelas da população do mundo antigo, da ideia de universalidade, inclusive. Mas nós temos aqui duas narrativas que, embora inicialmente conhecidas por um conjunto muito restrito de pessoas, influenciaram através dos séculos a nossa concepção de que o que é ser um ser humano, ou seja, uma visão de mundo relacionada à relação entre o homem e Deus, e desse modo influenciaram a nossa ideia de liberdade. Em um primeiro ponto, com esse afastamento de Deus após a criação, que mostra que nós somos livres, nós temos um arbítrio que é livre. E em segundo lugar, quando Deus entrega os preceitos do Decálogo, que mostra que com esse ato, mostra que essa liberdade deve ser dignificada. Nós livres não devemos nos comportar como escravos. E então, com isso, nós concluímos no curso História da Liberdade esse momento antigo, essa antiguidade mais remota. E sobre esse tema vocês podem deixar quaisquer questionamentos aqui nos comentários. Lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações. Tchau, tchau e até a próxima!